Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença também. A ideia deste tipo de sessão, como já repararam, insere-se dentro deste projeto que, por sua vez, está dentro do Plano Nacional das Artes, que é o Hipocampo. Neste caso, quando falamos de sessões de palestras, é o Hipocampo Verbo, e esta será a primeira sessão. Estamos a filmar no sentido de depois ficarmos com um registro, com uma memória daquilo que é feito. Esses conteúdos, obviamente, depois tratados e editados, ficarão disponíveis. E a ideia, de facto, é encetar aqui um percurso de plantar algumas sementes sobre a curiosidade daquilo que é, de que são assuntos transversais à cultura e à arte. E, obviamente, não podemos nunca esquecer a filosofia. E, com muito agrado, o professor António Castequeiro recebeu de bom tom e de uma forma muito interessante o nosso convite e acedeu a estar presente para nos falar um pouco também sobre o seu livro, o que é a filosofia, resultante de um processo interessante que ele depois irá comunicar também. E a ideia depois é termos esta possibilidade de criar algumas memórias e transpormos essas memórias depois para conteúdos futuros. Está bem? O professor António Castequeiro é uma pessoa extremamente erudita, professor universitário na Faculdade Nova de Lisboa, mestrado em Filosofia Contemporânea. Se eu disser alguma coisa depois mal, agradeço que repares. Depois doutorado em Filosofia Antiga. Lê e traduz diretamente do grego, do latim e do alemão. Pelo que eu ouvi numa entrevista uma vez, faz isso como um exercício diário para aquecer para o dia, traduzir um pouco de alemão, traduzir um pouco de latim, traduzir um pouco de grego todos os dias. Há malucos para tudo. Exato. E tem, obviamente, livros editados, traduções diretas do grego, sobretudo o Píndaro, não é? Que é uma obra fundamental. E tem, obviamente, ao longo da sua carreira, alguns livros também, mais a nível pessoal, de ensaio, que este é um bom exemplo e muito interessante, que eu recomendo vivamente também, quem se interessar depois por estas temáticas. E, obviamente, pronto, é uma pessoa que tem também uns gostos assim, bastante transversais e a sua vida não é só uma vida académica, dedica-se ao desporto desde sempre, assim, artes marciais, karaté e coisas assim um pouco diferentes ultimamente, não é? E que encaminha a sua dualidade. E depois também tem o outro lado ligado à música, quando era mais jovem, assim, e que está ligado a uma banda punk portuguesa, muito mítica, que eram os Mata-Ratos, e que teve assim um percurso interessante. Portanto, paralelamente a todas estas questões, a literatura, a filosofia, a música e todos os outros projetos em que se envolve, podcasts e alguns projetos televisivos também, alguns trabalhos para televisão sobre algumas obras, não é? Na RTP2 há uns tempos e depois também, obviamente, a sua grande disseminação que ocorreu fruto parte da pandemia, não é? Em que os podcasts do CCB se tornaram assim um pouco uma oferta para toda a gente que estava de castigo em casa e, portanto, houve muita gente a aderir a um novo conceito do podcast e, de facto, os podcasts aqui do professor António são extremamente interessantes e acho que para vocês também, enquanto alunos até do secundário, podem depois ouvir, não é? São sempre uma boa maneira de aprender algo a mais sobre a filosofia. Não é? Findo isso, passo a palavra aqui ao nosso convidado, que mais uma vez agradeço pela presença. E, obviamente, desculpa, antes de me esqueça, agradeço também, obviamente, à direção da escola por nos permitir ter este tipo de atividades e em nome do professor José Nunes, obviamente, muito obrigado. Muito obrigado por esta simpática apresentação. Obrigado pelo convite ao professor Alexandre e ao diretor da faculdade e à amável assistência. Está aqui o Arthur e uma colega minha de há 40 anos de escola e eu fico sempre muito feliz. Um convite, não é?
diz a canção, seja bem-vindo quem vier por bem, e eu venho por bem, mas o convite também é por bem. E eu tenho uma ligação, eu vim a Aveiro, esta é a terceira vez na minha vida que eu vim a Aveiro, e contudo, Aveiro é indelével na minha vida. E vou explicar porquê. Eu, sempre fiz desporto, porque sou asmático e os meus pais, avisados, achavam que fazer desporto fazia bem. E puseram-me na natação, em primeiro lugar. E eu nunca fui rápido, sou muito lento, ainda hoje sou muito lento. Sou impaciente e ao mesmo tempo paciente, mas sou lento, pronto, é muito difícil eu ser rápido. E portanto era fundista e fiz Troia-Setúbal com 12 anos, a nado, agora voltou a reacender este interesse pelas provas de natação em mar alto. E temos um livro chamado Esteiros, não é? Que é sobre um grande campeão que fez a travessia do Canal da Mancha. Portanto, eu quero pensar que tenho uma ligação afetiva com a tradição desse grande nadador. E venho fazer a Milha de Aveiro, também com 12 anos. Era verão e vinha com os mais velhos, não é? Eu devia ser dos mais novos, se não o mais novo. E diziam-me, a sair do Algés e da Afundo, que Aveiro era muito fria a água. E eles punham uma parafina, não é? Os mais velhos, de 15 a 6 anos, já tinham barba, então levavam parafina, porque ao fazer a respiração, para não rasparem a barba no corpo, a gordura, não é? Dessa substância, para que com a respiração e o gesto da respiração não se ferissem. E a mim também me puseram. E a Milha de Aveiro nunca mais acaba, de facto era muito frio, e depois no final davam um shot de bagaço. Na altura não se dizia shot de bagaço, mas era de bagaço. Mas porquê que Aveiro não é só por causa disso, é antes, quando eu estou a entrar a Aveiro, e eu não sei bem de onde é que foi a partida, faço uma espécie de marginal. Eu penso que é uma zona em que tem casas coloridas. E à medida que estou no interior da carrinha do Algés da Afunda a fazer essa estrada, pequena estrada marginal, eu tenho um déjà vu, é o maior déjà vu, o mais longo déjà vu que eu tenho da minha vida. Ou seja, todos saberão o que é déjà vu em francês quer dizer já visto, mas significa justamente isso, é ter uma percepção de qualquer coisa que já foi vivida, mas é diferente de uma lembrança, não é uma lembrança viva do passado. Não, é qualquer coisa que eu já vivi ao mesmo tempo que estou a viver. E, portanto, Aveiro está ligado para mim a essa experiência. Eu tinha muito isso quando era miúdo, mas essa foi longa e nunca mais acabava, porque eu estava a tentar ver onde é que eu já estive, como é que eu já estive aqui, se já estive aqui, mas não me lembro de nunca ter estado cá. E, portanto, essa é uma longa experiência de déjà vu. E isso, como sabem, Nietzsche diz que essas experiências de déjà vu são uma indicação existencial do eterno retorno do mesmo. Ele tem esta ideia de que nós vimos à existência e vamos repetir para todo o sempre, todos os conteúdos de todos os segundos da nossa vida, uma vez, 2 vezes, 10.000 vezes, 1 milhão de vezes, para todo o sempre. E esta é a minha aproximação a Aveiro, não é? A Veneza, dizem que é a Veneza portuguesa, mas isso já é outra coisa. E portanto, é uma aproximação filosófica. Filosófica porquê? Porque fazer filosofia, ou tentar fazer filosofia, é como nadar. Porque normalmente quem não faz filosofia está na margem do rio. E na margem do rio, estar na margem do rio é bom para quem gosta de trabalhar para o bronze. Mas é péssimo, porque a margem do rio tem o outro lado do rio, tem o rio, e tudo o que se passa de interessante é, de facto, a margem onde nós estamos, mas é a outra margem e é o rio. E a maré que sobe, a maré que desce. E quando se está no rio, quando se está a nadar, essa é uma metáfora antiga de Platão, nós entramos no domínio, nas ondas, não são ondas afetivas, Platão estava apaixonado pelos raciocínios,
são ondas do que ele chamava logos, dos cálculos, do pensamento. E temos de lá estar, ou seja, nós não podemos assistir aos livros de filosofia, ou à poesia, ou ao cinema, ou à música, como se estivéssemos de fora. Temos de lá estar. E é justamente isso que me interessou sempre na filosofia. É o elemento musical, ou seja, para quem era punk no tempo em que eu era punk, era a idade de muitos de vós aqui, era tocar guitarra, não é? Porque se não estávamos a aprender 10 anos a tocar guitarra, depois quando começámos a tocar guitarra, caímos sobre nós próprios, não é? Aquela ideia punk era do it yourself, faz tu próprio. E fazer marcar a nossa presença, isso era muito interessante. Tal como nadar, ninguém aprende a nadar por telefone, não é? Ou nadamos ou não nadamos, ou não nadamos. E filosofia tem essa mesma dimensão. Ou seja, nós podemos ler filosofia, podemos ouvir falar de filosofia, mas ao tentar explicar, não é? Os meus colegas professores de filosofia fazem essa experiência, e eu procuro dizer aos meus alunos isso. O que nós podemos fazer a um aluno de filosofia é torná-lo autodidata. E torná-lo autodidata em filosofia é o quê? É nos almoços de domingo explicar o que é a alegoria da caverna aos nossos avós. Isso é uma grande experiência, não é? Se conseguirmos, ou se eles ficarem mais ou menos interessados, surtimos algum efeito. E justamente essa é a grande pretensão da filosofia. É, quando entramos em transe, quando estamos a tentar explicar um problema filosófico, nós fazemos a experiência que os gregos chamavam espanto. E o espanto não é uma experiência que nós fazemos de vez em quando somos surpreendidos, como há 48 horas ficámos surpreendidos com as notícias no país, ou talvez não, ou quando nos apaixonamos, ou quando descobrimos coisas que gostamos tanto delas que achamos que vêm a ser para nós. O Jung, um grande psicólogo, discípulo, embora colega de Freud, não quero chamar-lhe discípulo, dizia que nós temos duas grandes decisões na nossa vida, que é quando escolhemos a nossa profissão, porque vamos estar muito tempo a trabalhar durante o dia, embora os americanos tenham 5 profissões por estatística durante a sua vida, mas vá escolher a nossa profissão. E embora eles também tenham por estatística 5 mulheres ou 5 homens com quem casam, escolher a pessoa com quem casamos, ou escolher a pessoa que nós amamos, pode ser Deus, ou ficar sozinho também, mas é sempre uma hipótese interpretativa. E portanto não são apenas nessas alturas que nós passamos pelo espanto. O espanto também não pode ser provocado, não é? Eu não posso dizer eu vou a Aveiro fazer a milha e eu quero ter o espanto de fazer uma experiência de déjà vu, e estou a antecipar o espanto aqui da presença nesta sala. Na verdade, eu tenho de estar disponível, nós temos de estar disponível para ser surpreendidos por essa experiência do espanto. Os gregos dizem thaumatsen, significa justamente isso. É essa experiência que nós temos pelo maravilhamento das coisas. Se eu fosse um poeta, que não sou, mas gosto, diria como Fernando Pessoa, em alguns dos seus heterónimos, que era na infância. A porta está na infância. E é tremendo, porque durante a infância nós não temos a noção de que ela é a porta para o que quer que seja, uma espécie de portal virtual, real. E depois, quando passa a infância, é muito difícil abrir esse portal, é como a juventude. Durante a juventude nós não nos apercebemos que estamos a ter as experiências das vésperas, de sexta-feira, de fins de semana, de férias, de encontros, de tempos. É quando as férias grandes do mundo são experimentadas. Depois queremos lá ir e podemos até estar 4 meses sem fazer nada, mas o verão não é a mesma coisa. Há o verão da juventude, o verão da infância, quando todos estavam vivos e tudo estava cheio de futuro, e depois há o verão, e que só tem de coincidência a localização em GPS do sítio onde passamos férias. Esse é o problema da filosofia, nós descobrimos de fora peças de puzzle, mas nós temos de encontrar os verbos que exprimem a atividade que nos põem a pensar. É como ver a notação musical, não é? Chinesa, grega, contemporânea,
Eu estou a dizer isso, eu não sei ler nem grego, nem contemporâneo, nem nada, mas percebo que dizem-me que leio o John Cage ou David Byrne, isto é notação musical grega, japonesa, chinesa, e eu olho para aquilo, aquilo não me diz nada, e no endereço www ponho no YouTube e eu ouço música. Ouvir música já é um princípio de atividade. É passivo, mas é já um princípio de atividade. Como ler é também um princípio de atividade. Escutar audiobooks também é um princípio de atividade. Mas escrever, mesmo um recado, não venhas tarde, não é? Por exemplo. Não apanhes frio. Ou traz-me o jornal. Ou dito, ou um telefonema, corresponde a uma relação ativa. E nós tomamos notas para nós próprios, é também uma relação ativa, nós a lembrarmos de coisas que temos de fazer, porque sabemos que, se calhar, vamos esquecer na nossa agenda mental, na nossa agenda virtual e física. E é justamente isso que está em causa na atividade da filosofia. A atividade da filosofia parece dividida em disciplinas, mas os gregos não tinham disciplinas. De resto, se calhar, eram os médicos. Os primeiros textos de filosofia são dos médicos, porque têm uma relação do paciente com o tempo, com 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 50 dias, 60 dias, e depois o médico escreve, ficou bom, ou então escreve, piorou e morreu. E, portanto, todos os quadros de sintomatologia, da etologia, de como se cura, da apresentação das extremidades, a própria palavra para ideia em grego, ideia, quer dizer aspecto. É como nós dizemos, estás com boa cara, estás com má cara. Nós estamos a fazer filosofia, é como se tivéssemos a ideia que tu dás do teu rosto é magnífica. E é isso que nos trama, porque nos faz apaixonar por pessoas, não é? E trama porquê? Como dizia um professor meu americano que morreu há pouco tempo, a pessoa de quem nos divorciamos não é a mesma pessoa com quem casamos. E, contudo, tem o mesmo nome. E justamente é esse o problema. O mesmo dia, as mesmas coisas, a mesma apresentação que nós temos desta escola, quando cá vimos pela primeira vez, a primeira experiência que eu tenho de Aveiro, quando cá estive há 47 anos, poderia ser, de facto há diferenças, não é? Diferenças reais, mas poderia ser exatamente a mesma. A diferença é que eu não sou o mesmo. E não somos o mesmo quando nos vamos embora, não somos o mesmo quando os outros vão embora, não somos o mesmo quando saímos dos sítios, não somos os mesmos quando chegamos. E das diversas vezes que visitamos os sítios, seja de 11 em 11 meses para passarmos férias num determinado local, ou de quando em vez quando fazemos visitas ao estrangeiro, quando vamos à casa dos avós, nas vésperas de Natal, quando é aniversário, quando vamos à casa dos amigos. Justamente o que nós temos são esses momentos que duram muito pouco tempo, por comparação com os dias da nossa vida, e as 24 horas que compõem os dias das nossas vidas, demoram muito pouco tempo, e esses episódios é que definem antes e depois, porque nós, sem esses episódios que definem o nosso antes de termos conhecido essas pessoas e depois de termos conhecido essas pessoas, é como antes de Cristo, depois de Cristo, somos completamente diferentes. A nossa identidade passa por esses encontros. Ora, foi assim que uma senhora do CCB me manda um mail. Nós agora convertemos-nos ao fim de 100 anos em criaturas epistolares. Ou seja, epístola em latim significa carta. E eu ainda me lembro de escrever cartas com correspondentes francesas, que eram as amiguinhas francesas que eu conhecia de férias aos 12 anos, e depois era para treinar o francês, o inglês, e escrevia cartas e tinha cartas. E depois nunca mais escrevi cartas nem postais, mas com o advento da internet, nós todos convertemos em criaturas epistolares, virtuais sem dúvida, mas criaturas epistolares, tanto que não chega ao e-mail, temos de ter WhatsApp, Facebook, Messenger, e eu trouxe aqui uma caneta e uma lapiseira, mas isto eu utilizo para sublinhar livros, porque na verdade a minha letra é o Times New Roman, porque já não escrevo com os 10 dedos, porque aprendi a escrever com os 10 dedos, a minha tese de mestrado foi escrita à máquina, mas eu escrevia já com os 10 dedos, porque eu queria imitar o Hemingway, o Hemingway escrevia
os diálogos de pé e à máquina e as descrições a lápis e sentado. E então ela escreveu-me a perguntar-me se eu queria dar aulas, 6 aulas, era muito específica, 6 aulas de filosofia, e tinha de ser logo outubro e novembro, e é no primeiro semestre que eu tenho mais aulas, porque eu acho que estou menos cansado para dar aulas no primeiro semestre, e no segundo semestre pronto, tenho várias, vou a diversos sítios falar, ou recebo pessoas na universidade e quero estar mais disponível. E então, até ao Natal, não sei bem porque tenho esta percepção do tempo, consigo fazer tudo e mais alguma coisa. E era mais uma coisa que eu tinha, mas disse, CCB é ótimo. CCB é ótimo. Tenho aquele público, o público de CCB são pessoas simpaticíssimas que enchem salas. E eu ainda tenho esse elemento punk. Gosto imenso de ter estas salas cheias de pessoas. Portanto, é um elemento punk rocker que eu ainda tenho em mim. E fui dar aulas. E o problema era aulas de quê? Não é? Era de filosofia, mas tem que se encontrar um fio condutor. E o fio condutor, aquilo que sempre me fascinou, é a pergunta, o que é a filosofia? Porque é difícil, não é? Nós estudamos filosofia. Ou seja, os nossos colegas todos, ou as pessoas que aqui estão sentadas, que estudam química, uma amiga minha escreveu uma tese de 500 páginas sobre o pigmento, a ver se eu me lembro, sobre o pigmento roxo na framboesa. 500 páginas sobre isso. Não é? Nós não conseguimos fazer, como dizia o Italo Calvino, uma focalização, ou como dizemos agora em português, o zooming in, dessa forma tão específica, mas um químico é capaz de responder o que é que faz, um geómetra, um geógrafo, um antropólogo, é capaz de responder o que é que faz. Um filósofo, um estudante de filosofia, nós temos este escrúpulo, os portugueses não dizem um filósofo, dizem um estudante de filosofia, um professor de filosofia, ao passo que os nossos colegas ingleses e americanos dizem logo philosopher, como se estivesse a dizer músico, não é? E faz bem, de facto, é um profissional da música. Mas nós dificilmente respondemos, ou seja, eu tenho uma data de fórmulas. Ao longo da história da filosofia, todos os filósofos têm uma resposta. Mas aquela que eu mais gosto é a de Platão, que é dada nestas circunstâncias. Tales de Mileto, que era um filósofo, não é? Que estava a olhar para o céu, não viu o poço, caiu lá dentro, e uma bela criada da Trácia, as tracianas, que eram espartanas, é de onde vem Helena de Troia, eram lindíssimas, e ela riu-se, porque o filósofo caiu, e Sócrates diz, filosofia é aquilo do qual se riem as belas jovens escravas da Trácia. O que não diz muito, porque explica a situação, não é? Isto é, nós sabemos de que é que ela está-se a rir, porque o homem está a olhar para o céu e não vê o que é que está debaixo dos pés. E, portanto, aí há ideias de distância e de proximidade. Mas, numa outra formulação de António Machado, diz num poema, caminhante não há caminho, o caminho faz-se andando, não é? E justamente para explicar a alguém o que é o caminho, eu não posso apontar para estradas, rodovias, ferrovias, passeios, eu tenho de explicar para que é que isso serve, de uma ponta à outra, tem de ser calcorreado. E justamente interessou-me essa pergunta. Vou dar um curso chamado O que é Filosofia, com ponto de interrogação. E vou imitar, não tem problema nenhum em não ser original. Havia alguém que dizia, só os franceses é que têm a pretensão de ser originais, não sou tão cruel. A pergunta é a pergunta que Heidegger faz num livrinho pequenino, chamado em alemão, o que é isso? O que é isso? A filosofia. Was ist das? Die Philosophie. E depois é muito pequenino e fala de Heraclito, é diferente da maneira como eu faço este conjunto de sessões, mas ao mesmo tempo é a motivação, porque é a pergunta. Porquê? Porque uma pergunta, o que é a filosofia, como a pergunta de Kant, não é? O que é que eu posso conhecer? O que é que eu devo fazer? O que é que me é permitido esperar? O que é o ser humano? O que é o tempo? Essas perguntas são perguntas extraordinariamente difíceis, por um lado. Por outro lado, nós perguntamos sempre que horas são. Ou seja, para perguntar que horas são, eu tenho que ter uma noção do que é o tempo.
para eu perguntar onde é que é a escola, onde venho ter, eu tenho de ter uma ideia do espaço. E para eu pedir um bife, e quando a minha mãe diz para eu comer sopa com legumes, eu tenho de ter uma ideia de que são macronutrientes e tenho de ter uma ideia básica do que é uma dieta nutritiva. Mas a formalização do que é a filosofia, e dou muitas aulas, dou aulas desde 1990, é sempre uma pergunta que eu não consigo responder e depois percebi, fiquei sossegado, porque ela não tem uma resposta, é isto. Não, fazer a própria pergunta é que é interessante. Fazer a própria pergunta é o caminho, não é? Fazer a pergunta é mais do que metade do caminho. E justamente foi o que aconteceu. Eu tinha alguns autores, sabia que não podia fazer uma coisa, tinha um público muito... São as senhoras e os senhores que vêm no final do dia, depois de um dia de trabalho, ali ao CCB. E, portanto, estão cansados, eu tinha que distraí-los em certa medida, e eu reconheço que assim seja, e procurei fazê-lo. Portanto, tinha que haver um bocadinho de variedade, não é? Portanto, vários autores, um autor por sessão. Ia escolher esse tema, para esse tema, o que é a filosofia, textos de Platão, de Aristóteles, de Santo Agostinho, de Kant, de Wittgenstein e de Heidegger, que pudesse, de alguma forma, apresentar soluções legíveis, não fossem muito herméticos, porque é difícil, há textos que são muito herméticos, mas que eu procuraria então servir de guia e moderador a essa mesma leitura. E foi essa a bitola. Portanto, eu convidei as pessoas a que estavam a assistir, como estou a fazer agora, a fazerem a pergunta comigo, o que é a filosofia. Portanto, dava respostas e depois dizia, não é. Não, porque o estranho da filosofia é que dá a resposta e diz, não é. Sócrates está sempre a dizer, não é. Não é. E é uma ótima resposta, dizer que não é uma ótima resposta. Porque se estamos no NIM, isso é uma péssima resposta, porque há pessoas que estão a vida inteira numa dúvida. Deviam ter ido e não foram, deviam ter regressado e ficaram, deviam ter casado e não casaram, deviam ser divorciados e não se divorciaram. E, portanto, as meias tintas são tremendas para o ser humano. Nós não lidamos nada bem com meias tintas, mas é preciso coragem. Porquê? Porque nos aconteceu a todos fazer o quê? Tomarmos uma decisão e depois amargarmos durante 20 anos. A pessoa fica a pensar nela durante 20 anos e tal. Porque é que eu me vi embora? Ou o contrário, porque é que eu fiquei com ela? E justamente o problema da decisão é mesmo o problema na metáfora antiga, no laboratório antigo do casamento, do matrimónio, dos votos, não é? Os latinos dizem sacrifício, consagrar-se pelo ofício. É uma forma quase protestante e se calhar é uma blasfémia interpretar uma forma de devoção do ponto de vista protestante. Mas, de facto, nós, humanos, temos uma péssima relação com o vagar, com o negócio, com a inércia, com a preguiça. É preciso muito talento para não fazer nada. É preciso muito talento para não fazer nada. Mesmo quando a gente diz não fizemos nada, não, fomos à praia, jogámos à bola, depois à noite saímos, fomos jantar, fomos a discotecas, fazemos uma data de coisas, nós ocupamos o tempo. Não fazer nada, mas mesmo nada. Na história do pensamento antigo conheço muito pouca gente que fizesse nada e tivesse descrito nada. E os que descreveram nada dizem é igual à eternidade e é péssimo. E, portanto, nestas circunstâncias, justamente o ponto é qual é o sentido do ser, o que é que quer dizer a filosofia, como é que eu preencho, que tipo de situações há em que eu tomo a decisão e eu me construo, eu sou uma autobiografia, eu estou continuamente a fazer a autobiografia, não é? O Carlyle diz isso num livro, A Room, uma citação de Carlyle num livro de E.M. Foster, A Room with a View, que deu origem a um filme lindíssimo, e dizem que a vida é tocar um solo de violino, não é? Em público, ao mesmo tempo que se está a aprender a tocar o instrumento. E a filosofia é justamente essa. Se comprarem o meu livro, eu vou dizer já isso, ou se lerem o meu livro, não quero vendê-lo, senão depois ainda me fazem ir de férias para os Himalaias, não vão ter a resposta
como teriam se lessem a tese da minha amiga sobre o pigmento de cor de laranja, é assim, o pigmento de cor de laranja na framboesa. Mas terão, de facto, um conjunto de perguntas que me permitirá, eventualmente, levantar voo, saber fazer uma pergunta. Saber fazer uma pergunta, saber fazer a pergunta no momento oportuno, à pessoa certa, da maneira correta, é excelente. É uma radicalização extrema do ser humano. E, portanto, ao dar essas aulas, aconteceu-me o que está a acontecer agora. Gravaram as aulas e depois perguntaram-me se podiam encher o Spotify, não é? Com as aulas. Eu disse que sim, pronto, fica CCB, o que é a filosofia, António de Castro Queiro. E o que é que aconteceu? O RAP, que é o Ricardo Araújo Pereira, num programa falou do Spotify e falou do podcast. E eu nem sequer dei conta, eu deitei-me cedo, ou deitei-me particularmente cedo e consegui adormecer nesse dia. E acordaram-me, estás na televisão. Estou na televisão. Sim, o RAP falou de ti na televisão. E toda a gente, estavam na Covid, não havia mais nada para fazer, mesmo com má qualidade de som, parece, ouviram a correr na margem do Tejo, ali entre Alcântara, eu via muitos, entre Alcântara e Santos. Olha, estou-te a ouvir. E então ouviram o Spotify e o Delfim Sardo propôs-me escrever uma versão do livro. Mas eu, como sou eu, decidi pôr em papel aquilo que eu tinha dito. Só que eu não sabia a trabalheira que aquilo dava, porque 5 minutos de áudio requeriam 2 horas. Porquê? Porque eu ainda pus uma máquina a transcrever o que eu dizia. Mas é que não fazia sentido nenhum, porque o regime oral, porque é uma floresta, nós vamos falando, o regime oral, por mais dirigida e orientada que esteja uma sessão, mesmo com textos à frente, o alinhamento, tem momentos que com hiatos e que precisa justamente de istmos para ligar uma parte do oceano a outra parte do oceano. E assim foi. Aquilo foi passado a papel, ainda esteve para ser editado numa editora, mas essa editora, e eu tenho uma paciência de santo, teve o texto 1 ano e meio, eu achei que já era um bocadinho demais. Pedi o texto, dei à Tinta da China, a Tinta da China disse que sim, e tivemos uma reunião e, portanto, foi com datas de publicação, de lançamento, e assim ficou uma capa lindíssima, e ficou um livro, parece grande para a preferência da Bárbara Bolhosa, que é a editora, mas agora já não há nada a fazer, já não vou tirar 30 páginas, portanto não sabia onde é que ia tirar, e é assim. E estou disponível agora para fazerem todas as perguntas e mais algumas, porque justamente devolvo-vos o ónus. Há um lado que eu me esqueci de dizer, o professor António Castro Queiro, à semelhança de muitos alunos que estão aqui, foi aluno também de Geometria Descritiva, estranhamente, e portanto vocês agora pensam, não é? Afinal, e o saber pensar e essas coisas mais latentes da própria disciplina são muito interessantes depois também para um discurso e para uma formulação do saber pensar, não é? Que eu acho que isso é uma coisa que eu admiro imenso, obviamente, e sabes isso. E é de facto o modo de saber pensar. E isso, pronto, acho que vocês podem perceber isso depois, se lerem um pouco os livros, irão também ter esse usufruto e essa grande capacidade que o professor António tem. Não sei, e agora, pronto, como o professor disse, estejam à vontade para perguntar coisas. Boa. Vai o microfone ali, já. Dos filósofos que falam e sobre isso, com qual se identifica mais? Eu costumo dizer a brincar que sou um platónico que fez a carreira com Aristóteles. Mas eu estudei, eu fiz o doutoramento na Alemanha com o professor von Hermann, que é o herdeiro académico, não direi espiritual, não me levarão a mal os grandes fãs e alunos do professor von Hermann, mas é o herdeiro académico, é um grande conhecedor de Heidegger, e portanto eu diria Heidegger é daqueles autores com os quais eu mais me identifico.
Dito isto, eu tenho uma ligação umbilical com Husserl, Edmund Husserl. O meu mestrado é sobre Husserl, sobre a teoria do tempo, a redução fenomenológica, é uma formulação complexa do que é o pensamento de Husserl. Como o professor Alexandre estava a referir, eu era para ter ido para a engenharia. Ainda bem que não fui, senão já não havia país. Se me dessem correntes fortes a trabalhar. Mas não teria sido porque sou estúpido e não conseguiria entrar no técnico. E entrando no técnico, acho que me perderia, porque eu gostava de disciplinas muito teóricas, mas concretas, como a geometria descritiva. E, portanto, fui para a filosofia. Husserl era matemático. Eu estou a dizer isto porque Husserl era matemático. E ele tem esta coisa que para mim é fascinante, que é, eu tenho a sorte de poder dar aulas, porque eu acho que eu penso a dar aulas, porque sou obrigado. Tenho pessoas à minha frente, eu não posso deixá-las adormecer, eu vejo, quando vejo um aluno meu a bocejar, eu fico aflito porque acho que estou a dar uma aula péssima. Mas depois dizem-me que é falta de oxigênio, mas eu não quero ser o criador da falta de oxigênio. E portanto, tenho ali um elemento de performer, punk rocker, e estou a tentar, falo mais alto, falo mais baixo, para ver se a pessoa não adormece. Mas fundamentalmente é na formulação, preparo as aulas, não é? Tenho textos sobre os quais dou as aulas, os alunos têm os sumários de antemão. Eu, 1 hora antes, normalmente é assim que acontece, 1 hora antes, 2 horas antes, eles têm os textos que eu envio por mail para uma plataforma lá da faculdade e eles leem assim, leem no telemóvel, têm bons olhos. Mas há um elemento de jazz, que é a aula acontece, porque aquilo está preparado, é como se estivesse numa jam session. Nós temos uma música para ensaiar, mas depois, se calhar, não ensaiamos aquela música, ensaiamos outra música completamente diferente. Ou como nós andamos à pera, nós ensaiamos um murro, um pontapé, mas depois é o que acontece, é o que nos deixam fazer, e há uma interpretação, uma coreografia que depende do momento. E portanto, eu quero pensar que o que se me oferece a pensar, vou formular assim, o que se me oferece a pensar é na sala de aula. E portanto, sou muito grato por poder dar aulas. Husserl pensava a escrever. É por isso que ainda hoje, o senhor morreu em 1938, portanto, há quase 100 anos, e escrevia num método de escrita rápida, taquigrafia ou estenografia. E escrevia de manhã à noite, a alturas, durante 10 anos da sua vida. Ele escrevia, às vezes, 16 horas. Portanto, ele pensava a escrever de uma forma muito organizada, mas repetia-se. E eu tenho uma enorme afinidade, eu leio muito Husserl, embora não dê aulas sobre Husserl, eu já há muitos anos não dou, eu leio muito Husserl e eu identifico-me muito com ele porque me dá a sensação que eu não estou a assistir na margem do rio, ao fluxo do rio a passar no leito, mas dá-me a sensação que ele, quando eu estou a ler, o velho Husserl puxa-me para dentro do texto e eu estou a nadar com ele. E essa sensação eu tenho, e essa sensação, agora diz-se, como é que se diz, há um termo, o fluxo, não é? Eu entrar no fluxo, gosto mais do transe, e um transe que não está completamente fora de si, em que eu não fico fora de mim, ou seja, na alteração do estado da consciência eu não estou lá, por isso não me dá gozo nenhum. Mas Husserl, ao escrever, quando eu leio e puxa por mim, eu estou ali naquela fluidez, estou naquele fluxo. E, portanto, eu diria, nenhum deles, daqueles que estão lá, mas eu diria Platão e Heidegger são aqueles com os quais eu mais me identifico, embora Husserl seja aquele que me... Álvaro de Campos dizia de um sentimento ou de uma disposição tremenda que é o tédio, que às vezes o encharcava até aos ossos. E eu digo, identificando uma boa qualidade, Husserl alaga-me até aos ossos na sua maneira de pensar. E, portanto, eu sinto o efeito do seu pensamento
desse modo bondoso do caudal do rio, e pura e simplesmente adoro estar a lê-lo e estar com ele. São tardes muito bem passadas. É o dono do microfone. Como é que a filosofia foi introduzida na sua vida? Acha que o episódio do Estudar Argonhava teve algum impacto na sua introdução da filosofia? Eu diria que explicitamente não, mas são experiências dessa natureza que me acontecem que depois me ligaram à filosofia. Isto é, o facto de eu ter tido várias experiências de déjà vu que eu achava que eram estranhas, mas depois a falar com outras pessoas, toda a gente disse, é óbvio que eu também já tive um déjà vu. Eu achava que o meu caso era diferente, mas quando começo a perceber todos os casos são iguais, mas eu depois fico feliz e contente, não é? O Max Scheler, que era um pensador também da altura de Husserl, ele dizia que ficava tremendamente feliz quando alguém tinha uma tese igual à dele. Eu durante uma data de tempo achava, não, isto é meu, eu que sou original. Mas, de facto, o ser original é uma presunção e uma estupidez, porque o que foi escrito ao longo da história da humanidade é tremendo, não é? Heidegger dizia que há muitos pensadores antigos que ainda têm auroras por dialbar, portanto, têm muito futuro. Portanto, experiências dessa natureza dizem que há em mim essa disponibilidade para a música, entre a arte para a música, mas também eu sou capaz de olhar para a pintura de uma forma em que ouço música. Mas a música, para mim, tem o mesmo efeito que tem a filosofia, devo confessar. Depois, eu fui para a filosofia por acaso. Porquê? Eu percebi que não ia para a engenharia, coisa nenhuma. E disse ao meu pai que queria ser professor de karaté. Isto em 1983, o meu pai meteu as mãos à cabeça, não disse que não. Mas fez uma pergunta certa. Ele perguntou-me, ele e um outro amigo deviam estar em conluio. Ele perguntou-me se eu daí a 2 anos não queria outra coisa. E eu não tinha como responder. E percebi que naquela altura repetir as nucleares, portanto, eu tinha as cadeiras que eram comuns a todos os cursos, mas tinha que repetir as nucleares, não achava graça nenhuma. Embora 2 anos na altura, com a vossa idade, não seja nada, mas era, para mim era. E então, ainda tentei História, mas a História punha-se o mesmo problema, porque eu sempre li, isso é verdade, e sempre aprendi línguas e tudo, mas não me interessou muito. Tentei Direito e percebi logo, ao fim de 10 dias, ainda tentei a Católica, o ano 0, percebi logo, Direito não é mesmo. Ia dizer, não é a minha praia, como dizem os brasileiros, aquilo nem tem praia, portanto, para mim não era. E então a filosofia era o único curso que eu podia seguir diretamente para o 12º ano. E depois o que é que me aconteceu? Uma coisa extraordinária foi um professor, eu tive sempre professores do ensino secundário extraordinários. Tive o professor Catarino, ainda vejo o professor Catarino de vez em quando, vejo e ele diz-me, vou agora para o mandarim. Portanto, é um tipo que ainda tem 80 anos, ainda está a aprender coisa. E sabia tudo, porque ele sabia como é que funcionavam as válvulas de um televisor, nem sei se o televisor agora tem válvulas, olha, está ali o Martin. E portanto, ele só deu Kant, foi um ano em que havia vários autores e ele disse, vocês não, o resto estudem em casa se quiserem, e ele só deu Kant. E eu achei fascinante. E tentei ler Kant através de um autor chamado Gilles Deleuze. E é um livro que eu tenho, das edições 70, com capa verde, e que está todo sublinhado, todas as frases estão sublinhadas. O que é que isso quer dizer? Eu não percebi nada. E então, foi assim, fui para a filosofia, e lembro-me no dicionário ler o que era ontologia, ciência do ser enquanto ser, e eu achava aquilo fascinante, não percebia nada. E pronto, e fui para a filosofia, tive ótimos professores, ótimos colegas, está aqui a Jacinta. Não fiquei por acaso. E o que aconteceu foi, a cada dia, cada semana, cada mês, cada semestre, o que eu tinha nas aulas era como se alguém me estivesse a abrir avenidas e avenidas e avenidas, primeiro num plano superficial, depois já era viagens intergalácticas, depois era descidas em submarino,
depois era anfíbio, viagens anfíbio. Eu nunca achei nenhuma tradição filosófica. Durante muito tempo estudei filosofia analítica, lógica pura e dura. Como eu sabia estudar matemática, era uma maneira de ter boas notas. E, portanto, eu estudei filosofia analítica. Não há nenhuma filosofia que eu ache desinteressante. Há, como em tudo, boa e má, não é? É como a música. Há boa e má, não há erudita e popular, não é? E, portanto, ou há aquela que eu gosto e que eu entendo, e uma coisa não vai sem a outra, pelo menos a partir de determinada altura, porque eu durante muito tempo achava que devia estudar tudo aquilo que eu não percebia nada, porque me fascinava, não sei porquê. Havia coisas que eu não percebia nada, ainda hoje. Eu não percebo nada, aquilo fascina-me, estou um mês agora, tiro um mês, não insisto, é de manhã à noite, aprendi a caldear. Eu tenho aqui uma app que se chama tomate em italiano. Pomodoro, se chama Pomodoro, é 25 minutos. Estudo 25 minutos uma coisa, descanso 5, 25 minutos. E às vezes tenho 24 Pomodoros. E porque eu sou assim, é uma maneira como no tempo das aulas é diferente. Que eu preparo as aulas, depois dou as aulas, é completamente diferente. Quando eu não estou a dar aulas e quando eu posso estudar, eu leio uma data de coisas ao mesmo tempo, porque percebo que não vale a pena insistir. É como com o desporto. O meu mestre de Karaté, mestre Arada, que morreu com 93 anos, há um ano e meio, tinha aulas com o mestre dele todos os dias. Eu não me lembro qual era a universidade dele, não era Tóquio, acho que não era Tóquio. E eles só treinavam enquanto o corpo desse. Às vezes podia ser só 10 minutos e era o aquecimento, não dava, não insistiam. Ficava para o dia seguinte. O dia seguinte se calhar dava 1 hora ou dava 2 horas e eles treinavam. Treinavam todos os dias, foi o trato. Durante 3 anos já, todos os dias, e treinavam muito poucos golpes. Mas eu aprendi isso com ele. Não vale a pena insistir quando não está a dar. Mudo. Ou seja, não me levanto e digo, olha, agora só trabalho amanhã, não faço isso. Mas mudo. Levanto, mudo, faço flexões de braços, tenho uma barra, faço elevações. Ainda tentei comprar um saco, mas fazia barulho para os vizinhos. Bebo café. Mas mudo, portanto não insisto. E foi assim que fui para a filosofia. Portanto, a ligação a esse tipo de experiências que eu tenho, de nostalgia, de déjà vu, de antecipação, de imaginação de várias possibilidades, de sonho, de muita fantasia, imaginação. Depois quando tinha 17 anos, apaixonava-me muito por raparigas. Continuei apaixonado por raparigas, não já tanto, e não por tantas. E esse tipo de olhar embevecido do outro, essa abertura ao outro, o transe, era absolutamente extraordinário. Depois não falava com elas, achava-as bonitas e depois entrava em transe. E era uma experiência, depois percebi que era uma experiência filosófica. O laboratório da experiência filosófica é apaixonar-nos por outra pessoa, porque isso é Deus. Há pessoas que viveram a vida inteira apaixonadas por Deus e nunca viram Deus, mas estão apaixonadas. E essa forma, eu via formulada depois em Aristóteles. O que é que motiva a filosofia? To eromenon, aquilo pelo qual estamos apaixonados. E, portanto, basicamente é isso. Portanto, faz sempre lembrar aquela questão do Nietzsche, que tu próprio és o exemplo de seres um comitê. Portanto, exato. Tu próprio apresentas-te e és muitas coisas em si. Lamentávamos uma assembleia. Uma assembleia de pessoas, não é? E de várias maneiras de pensar, não é? Que é a tal policefalia, não é? Exato, Que é a capacidade de estar em tudo e em várias coisas, sempre na necessidade de encontrares alguma resposta. Sim. O Thomas Mann tem num livro, eu acho que é no Tonio Kröger, ele diz que o artista, não tenho a certeza se é o artista, se é o escritor, é irmão do louco e do criminoso. E isto porquê? Porque eu não tenho a certeza que só se escreva boa literatura com maus sentimentos, não tenho a certeza disso. Mas a exploração do que é o humano tem essa panóplia complexa, essa tela muito complexa e de facto
a filosofia, não é? Platão diz isso, nós temos de descrever a ovelha e o lobo, não é? E, portanto, essa tentativa de perceber como é que o outro pensa, nós não podemos escapar, não é? E não é porque queremos, acontece-nos. Estava ali um jovem. Eu te pedi para falar um bocadinho mais alto. Se a filosofia, como o senhor disse, é uma atividade que procura a verdade das coisas, por assim dizer, por que o senhor acha que existe tanta opinião negativa, ou até mesmo algumas pessoas que não têm opinião formada sobre o assunto? Sobre a filosofia? Mesmo as pessoas, sem saber de que é que se trata, dizerem logo que a filosofia, baseada numa opinião sem fundamento, ou não faz sentido, ou é para líricos, isso já é uma opinião filosófica. E portanto, somos presos por ter cão e presos por não ter. Porquê? Porque depois há várias formulações, não é? Kant diz que cada ser humano tem uma propensão para a metafísica. Porquê? Porque nós, na verdade, se vivêssemos só na realidade, se fôssemos só pragmáticos, utilitários, estávamos tramados. Nós temos uma enorme capacidade de fazer o quê? De viver na possibilidade. Olha, sexta-feira à tarde, antecipação de sexta-feira à noite, antecipação de fim de semana. A antecipação o que é que faz? É uma antevisão e uma previsão de qualquer coisa que pode não acontecer, não é? Mas enquanto nós estamos a prever e a antever, nós ficamos contentes e vamos à festa, ou vamos passear, ou que chatice, vou ter que ficar a estudar filosofia. E isso significa que, ao relacionarmos com uma possibilidade, podemos morrer e essa possibilidade ficou completamente embargada, nós estamos a relacionar-nos não com a realidade, mas justamente com a possibilidade. As línguas antigas utilizam o conjuntivo. Nós relacionamos com o conjuntivo e com o futuro. Uma maneira de dizer o futuro é formulado no conjuntivo ou no discurso indireto. É uma maneira que os humanos têm de pensar o futuro. Portanto, nós achamos que pensamos o passado e temos lembranças do passado ou queremos esquecer o passado, não é? Nós estamos sempre provocados e a dar respostas primárias ou secundárias à realidade, ao que se passa politicamente, ao que se passa afetivamente, ao clima, à meteorologia. Mas o que nos define a impossibilidade é o futuro. Depois do liceu, depois que faculdade, depois a faculdade, depois que mestrado, depois que post-doc, depois que país, depois. E essa relação, justamente, é uma relação que não aparece na televisão, boletim meteorológico. Mas nós somos borda d'água. Na nossa existência temos um boletim meteorológico afetivo e sentimental. Portanto, temos simpatia e antipatia por pessoas, ou pessoas que não nos dizem nada e que passam a dizer, ou que nos diziam tudo e deixam de dizer o que quer que seja. E, portanto, essa fórmula é indelével. Portanto, às pessoas que dizem que a filosofia não serve para nada, devemos dizer a maior parte das coisas boas da existência não serve para nada. Para que é que serve a sua mãe? Para nada. Não é? Para que serve a minha mãe? A minha mãe não serve para nada. Ou seja, se eu tiver de estar a responder para que é que serve a minha mãe, eu digo, serve para tudo. Ainda com 84 anos passa a ferro, faz uma sopa que ninguém faz, procura dar-me ainda educação. E, portanto, é utilitária. Ou o melhor amigo, ou a pessoa que nós amamos, serve para quê? Nós é que vivemos num tempo em que o sentido do ser é respondido com a utilidade. Mas a utilidade, eu não estou a dizer que o que é útil é mau. O que eu estou a dizer é que não esgota, não é? Porquê? Porque a maior parte das coisas boas é inútil. Mahler, a Quinta de Mahler, serve para quê? Para nada. E é possível viver sem a Quinta de Mahler? Não. Poesia, serve para quê? Para nada. Para nada. Eu posso dizer, é para ocupar o tempo. Não. E é possível viver sem poesia? É. Em coma.
Boa tarde. Primeiramente, como o senhor já mencionou várias vezes Fernando Pessoa, sabe que Fernando Pessoa também já escreveu muito sobre a dor de pensar e de racionalizar tudo. E eu gostaria de saber se por acaso alguma vez o senhor já pensou que toda essa busca pelo conhecimento, que é a filosofia, se alguma vez o senhor já pensou que não vale a pena, ou se realmente vale a pena. E se sim, já pensou nisso, qual é a sua resposta? Por que vale tanto a pena essa busca pelo conhecimento em que nada vai dar, digamos assim? Muito obrigado pela pergunta. A pergunta pode coincidir com, em vez de ter como complemento direto o pensamento, podia ter a vida. A vida. E na vida nós temos circunstâncias em que achamos que ela é absolutamente maravilhosa. E noutras circunstâncias em que ela é absolutamente tremenda, terrível. E a Virginia Woolf dizia que a vida é como um mega gato. Porque o gato, não é? O gato fica bem em todo lado. O gato não é como o patusco de um cão. O gato faz o que lhe apetece. E justamente a vida é como o pensamento. Ou seja, há alturas em que o pensamento nos visita com uma inspiração e nós podemos dizer assim, é isso. Aquilo que os alemães chamam Aha-Erlebnis, ou uma experiência Aha. E nós adoramos isso. Isto é, nós detestamos estar a ter experiências de nosso ego, de opacidade, não saber bem o que é que alguém pensa, não perceber se alguém é um sonso ou não é sonso, não perceber uma indefinição no panorama político, quando é que acaba a guerra. Nós não lidamos, a doença, nós não lidamos bem com isso. E o pensamento, quando acontece, é como uma inspiração. Os gregos diziam entusiasmo. Entusiasmo quer dizer em grego ser tomado por Deus do lado de dentro. Entusiasmos. E nesse sentido, o que aparece é como ao dia, é para onde dá. E o ponto é justamente esse. Os filósofos antigos disponibilizaram-se a estar expostos ao que o dia traz e identificaram o que o dia traz, boas notícias, más notícias, os conteúdos, como se fosse um pensamento. Portanto, nós habitualmente achamos que um conteúdo de um pensamento é um conteúdo mental ou interior. Os antigos achavam que era dentro e fora, de cima e baixo, exterior e interior, conhecido e desconhecido. Tudo é um conteúdo do pensamento. Porquê? Porque vem com o tempo. Aquilo que se vai passar daqui a 5 minutos, ninguém viveu ainda. E daqui a 5 minutos logo veremos se estamos aqui sentados ou não. E justamente ao pensar nisso, eu já não estou numa disposição passiva relativamente à realidade. Relativamente ao que eu penso, relativamente ao que acontece, mas crio uma perspectiva de expectativa. Eu estou como o jogador de futebol que vai atirar o penalti ou como o guarda-redes que vai tentar defender o penalti. Ou estou como alguém que está a dançar. Eu dificilmente danço com alguém, porque eu danço sempre contra alguém, que eu não sei dançar. Mas dançar com alguém ou lutar com alguém. É preciso 2 para o tango, também é preciso 2 para o boxe. E essa expectativa relativamente ao pensamento é uma expectativa relativamente a mim, numa situação em que estou exposto ao que o dia traz. Os gregos achavam que o ser humano era efêmero. Efêmero em grego quer dizer exposto ao que o dia traz. E os gregos achavam que a vida era um só dia. Nós ainda dizemos, a vida é um só dia. E quando eu penso nisso, há dor, porque a vida parece cronicamente finita, como uma doença mortal.
não é? Diziam os franceses que a vida é uma doença sexualmente transmissível, não é? Uma doença mortal sexualmente transmissível. E, portanto, ao pensar o quadro geral, a situação do humano é finita, a finitude temporal. Quando habitualmente eu não penso nisso. Porquê? Porque eu penso, quando eu penso na esperança, eu penso na véspera. E a véspera, o que é que faz? A véspera abre-me, antecipa-me uma viagem, o encontro com alguém que eu quero encontrar, ir buscar alguém ao aeroporto que eu já não vejo há muito tempo. É uma antecipação, eu estou no prelúdio, no prolegómeno. E o ponto é, essa dor do pensar o problema é que umas vezes eu percebo que todo o prolegómeno, todo o prelúdio, toda a véspera, é o que é isso que quer dizer mesmo, véspera, quer dizer anoitecer, crepúsculo, ou seja, é já o princípio do fim. Só que eu não me apercebo, e quando me apercebo é doloroso. Porquê? Porque é o princípio do fim. E outras vezes o que é que eu tenho? Tenho o princípio. Tenho a sensação de como era a primeira vez, das primeiras vezes, de como era a primavera na infância, o sol, como era o primeiro mergulho no Oceano Atlântico, no primeiro dia de férias, que até cortava a respiração. E essa oscilação não é apenas dada entre o princípio do prazer e o princípio do desprazer, mas é o contexto global em que mesmo a eternidade para o ser humano é sempre a morrer. O Sartre diz, mesmo que o ser humano viva 3.000 anos, é sempre a morrer, como a canção dos Chutos, é sempre a perder. E por outro lado, a vida humana é também cheia de nascimento, é também o princípio. Vai-se recomeçar. O Platão está sempre a dizer, depois de chegar a um beco sem saída na discussão, Pali nexarches. Vamos começar outra vez do princípio. E essa possibilidade de começar outra vez do princípio, quando é que é difícil? Quando tudo está contra. E quando tudo está contra, quando eu posso oferecer resistência. E quando é que eu posso oferecer resistência? É no buraco da agulha. É quando eu vejo uma aberta, quando eu vejo ali uma abertura e eu, vou por ali. Porque às vezes eu não tenho hipótese, nós não temos hipótese, vamos dormir e às vezes uma pessoa deprime e passa-se um mês, passa-se décadas, e há coisas que não são resolúveis, e nós temos de aceitá-las, mas há outras coisas que são resolúveis. E portanto, lidar com o pensamento é lidar com a vida, nesta dimensão global, no quadro geral, não é? O Lenin dizia relativamente ao comunismo, mutatis mutandis, eu vou dizer assim, estrategicamente a vida é assim, inflexível. Eu sou no encaminhamento da morte. Mas, taticamente, como outrora os comunistas eram, absolutamente flexível. E, portanto, eu tenho taticamente de estar à altura da situação, compreendendo que, se calhar, o reino dos fins é possível. E Marx tem razão. Ou a eternidade é paradisíaca, ou seja lá o que for, acreditar no credo materialista, eu vou acabar e para sempre é nada, também é bom, é um descanso. Mas o que existe é, eu estou exposto a essa possibilidade. Agora, há um outro problema na pergunta que põe, que é, se isso é assim, porque é que nós escolhemos estar com isso, pôr o dedo na ferida? Até que ponto a escolha é nossa e ela não vem ter connosco? É como um amor, não é? O amor tem um elemento que é passivo, porque é um coup de foudre, não é? É um olhar fulminante, e é como a canção egípcia que diz no primeiro momento a promessa, no primeiro momento a despedida, e é como todas as coisas assim. Por outro lado, há um elemento ativo. Porquê? Porque antes de eu ter visto aquela pessoa, antes de eu ter tido aquele pensamento, eu afinal estava a dormir ou estava morto, e aquilo acendeu-me, aquilo ressuscitou-me, e quando eu estou aceso, para mim dá-me muda, dá-me a sensação de que tudo muda, e o ser, estar a dormir, estar sonolento,
estar distraído, estar hibernado, é para os ursos. E eu quero é estar ali disponível. Acha que os sonhos têm algum significado de existir ou são apenas a nossa consciência, a nossa mente a pegar numa partida, digamos? Eu interesso-me brutalmente pelos sonhos e não percebo nada dos sonhos, não é? Mas interessava-me ser profeta, não é? Os profetas, os antigos profetas, não é? Os antigos, profecia significa dizer de antemão o que vai acontecer. E de Aristóteles até Platão, antes Homero, eles têm uma relação com o sonho. E eu tenho relações com sonhos. Eu lembro-me de uma vez dizer ao meu pai, que o meu melhor amigo era o Zé, eu disse: sonhei que o Zé morreu. E o meu pai dizia: dobraste-lhe a vida. Há qualquer coisa de saber popular na interpretação do sonho, porque antigamente as pessoas não faziam a distinção entre o que era onírico, sonho, e o que era a realidade, na vigília. Uma coisa transitava para a outra, não é? O dia de finados, não é? É uma forma de nos relacionarmos com o onírico. Quase todos os dias me lembro do meu avô, e já morreu em 1998. E todos os dias estou com o meu pai, e morreu em 2016. E, portanto, o sonho é também acordado. Eu estou com pessoas mortas, convivo com elas, e muitas delas estão mais vivas do que muita gente que está viva. Há muita gente que está viva, já morreu e não sabe. E há pessoas que estão mortas e que estão vivas. Portanto, a transição entre o onírico e a vigília e o onírico, que é o interesse de Freud sobre esse problema, como é que se insinua a vigília no sonho e como é que eu no sonho preencho expectativas, se é que é assim, se é que isso se realiza assim, e como é que eu no sonho antecipo coisas que depois vou pôr em prática, não é? Como é que um sonho se torna realidade. Diz-nos que o ser da nossa vida tem o sonho e a realidade como duas partes, não são compartimentos estanques. Depois a interpretação já é mais complexa, não é? Mas sei lá, um filme como o Matrix dá-nos para perceber que aquilo que nos acontece tem muito elemento onírico. Porquê que nós vamos encontrar aquela pessoa A, B ou C, não é? Goethe fala de afinidades eletivas. Porquê que no primeiro dia de aulas vamos ter com o menino A, a menina B, o menino X, a menina Y e todos os outros meninos que correspondem às outras letras do alfabeto são justamente, não nos dizem respeito. A história do nosso encontro com as pessoas e do desencontro com elas, ou até da impossibilidade de nos encontrarmos com elas, ficam no ângulo cego, tem muito de onírico. E, portanto, era o problema antigo que Eurípides faz a pergunta de saber se estar vivo é estar morto, ou se estar morto é estar vivo, ou o problema de Platão, que era saber se não estávamos a dormir o ser. E justamente porquê? Porque nós vivemos num ano 365 dias e em cada dia 24 horas, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Mas depois nós dizemos o ano da pandemia e contraímos, comprimimos todo esse desdobramento do tempo numa formulação. Ou quando nos lembramos de alguém, como há pouco eu lembrei da minha mãe, é o tempo da vida dela, 84 anos, e eu comprimo 84 anos no tempo em que eu digo 84 anos. Mas ela dura muito mais tempo até do que eu tenho durado. Isso é um elemento onírico que existe na realidade. E por outro lado, porque é que temos pesadelos em sonho e realidade? Porque é que temos sonhos lindos em sonho e realidade? E justamente as fronteiras esbatem-se. Já tenho mais dificuldade em responder à segunda parte da sua pergunta, porque eu não consigo domiciliar mentalmente, que é uma coisa que esse mapa, essa cartografia que o professor Damásio faz, eu já tenho uma enorme dificuldade em fazê-lo. Independentemente de ser mental, espiritual, psicológico, o ponto é, de facto,
Acontecem-nos coisas que são sonhadas e acontecem-nos coisas que nem em sonhos. E às vezes sonhamos coisas que não acontecem e sonhamos coisas que nos acontecem. Portanto, uma coisa vai com a outra. Pergunta, já mais no início, falou que, por exemplo, no primeiro semestre, tinha a sua percepção de tempo é que vai conseguir fazer tudo. O próprio tempo em si sempre foi um tema sobre o qual refletiu muito, ou se deu a ter? Foi, e também por experiências parecidas com aquelas que referi quando respondi ao seu colega. Eu lembro-me de ter passado por experiências, uma em particular na infância, em que tive a sensação, a partir de agora, tudo vai ser diferente. A partir desse momento, toda a minha vida ia ser diferente. Eu depois, mais tarde, percebi que há várias formulações poéticas, filosóficas, psiquiátricas, psicológicas desse instante. Do que é que se passa ali nesse instante. Quando caímos na história, quando temos a percepção da história, não é a percepção da disciplina da história. É no trauma, na experiência recalcitrante, na situação difícil. Não é o conteúdo em si que nós podemos descrever que importa só, é justamente a mudança total da nossa experiência da vida. E essa é uma experiência do tempo. Eu perceber que a partir desse instante tudo ia ser diferente. Eu percebi que o tudo era todo o tempo do mundo. Tudo o que eu poderia ter sido passou a ser de uma maneira completamente diferente. Isso antecipa, de algum modo, nessa experiência radical e extrema, depois os meus interesses na experiência do tempo. Depois os autores que eu li, ou se calhar eu li-os por causa disso. Um deles tem um livro chamado Ser e Tempo. Mas, sei lá, autores como Bergson, Husserl, Kant, Platão, Aristóteles, têm também exposições e teorias do tempo. E isso interessou-me porquê? Porque nós não podemos deixar de ser nós próprios. Nós vivemos a vida na primeira pessoa do singular. O ser do eu é o sou eu. E cada um diz, sou eu. Epá, sou eu. Como diz Fichte quando descobre o cogito, ele está no alfaiate, o alfaiate pica com um alfinete, epá, isso sou eu. Não precisou do ego cogito de Descartes, não. Bastou uma alfinetada, sou eu. E as alfinetadas da existência trazem o quê? Aquilo que nós dizemos com o si mesmo, ou o si próprio. Não é o eu. Não, é esta entidade complexa com a qual nós estamos sempre relacionados. E isso, de alguma forma, é o tempo. Não é? Porque o tempo não está na minha cabeça. O tempo está nas folhas que caem, está nas pessoas que envelhecem e morrem. O tempo está no verão que começa e no verão que acaba. O tempo é medido, o tempo aparece na nostalgia, na saudade, na antecipação. O tempo está em todo lado. E podemos interessar-nos por ele ou não nos interessar por ele. Eu interessei-me porque eu desde muito cedo tive essa experiência de tudo passaria a ser diferente a partir daquela altura. E, portanto, foi suficiente para depois, mais tarde, me interessar por esse tema. Sim, Lu. Tens de falar um bocadinho mais alto. É que o microfone não amplifica. Gostava de saber a sua opinião sobre o que acontece com os mortes. Já que você referiu o falecimento do seu pai e do seu avô, mas mesmo assim, todos os dias convivo com eles. Gostava de saber a sua opinião sobre isso. Sobre o que é que acontece depois. A representação mais simpática que eu tenho da morte são duas. Uma eu vi num filme e depois fui ler o script do Stephen King.
e não me lembro do nome do filme, mas lembro-me da circunstância em que se apresenta esta representação. Alguém vai ser executado, apesar de uma prisão, e diz que acha que depois de morrer vai repetir eternamente, todos os dias, o dia mais feliz da sua vida. Essa é uma ideia. Depois pode-se pôr os problemas filosóficos de saber se a repetição para todo o sempre do dia mais feliz não vai destruí-lo. Porque é vivido num tempo, deixa estar, o melhor é não mexer nele. Mas pronto. Mas é uma ideia simpática. O outro é num livro chamado As Fontes do Si, The Sources of the Self. Eu não me lembro do autor, já vou ver à internet, não me lembro do nome do autor, em que faz um escrutínio das várias representações do além. No Oriente, na Índia, na Europa Central e depois na Europa do Sul, América do Norte. E a representação mais simpática e coletiva é que nós iríamos encontrar-nos com as pessoas de quem gostávamos. Portanto, é muito próximo da primeira, só que é uma versão intersubjetiva, interpessoal da primeira. A primeira diz só, é uma repetição dos dias mais felizes. E eu acho que os dias mais felizes da minha vida são aqueles que têm pessoas como protagonistas. Porque eu tive em sítios muito bonitos e em sítios muito feios. E de facto tenho algum prazer estético. Mas os dias mais felizes, aquilo que me faz feliz são pessoas. E o que me faz infeliz e me destrói são pessoas. Também são bombas, mas as bombas são as pessoas que as mandam. E, portanto, essa é uma representação que eu tenho. As outras são muito antigas e arcaicas e têm que ver com a tentativa da avaliação do que eu fiz, de quem eu sou. E no momento do julgamento, não é? Desse momento tremendo do juízo final, se há um juízo final, se não há um juízo final. E isso leva-me a ter várias dúvidas, não é? Porque o juízo final é vivido deste lado de cá, não é? Eu arrependo-me deste lado de cá da vida, sinto culpa deste lado de cá da vida, sinto-me renascer deste lado de cá da vida, passa a haver amanhã deste lado de cá da vida, a redenção deste lado de cá da vida. E eu mato saudades deste lado de cá da vida. E, portanto, mesmo que, quando eu morrer, tudo acabe, deste lado de cá da vida, eu sou eterno. E o resto não me importa. Eu era para perguntar, em seguimento à resposta que deu ao meu colega, disse que quando uma pessoa transmite a opinião de a filosofia é inútil, não serve para nada, isso também é um pensamento filosófico. Sem ter uma definição concreta do que é filosofia, como é que é capaz de dizer com tanta confiança que isso é realmente um pensamento filosófico? Não, vamos ver. Há contextos em que é possível identificar o que é um pensamento filosófico. Não é? E uma das perguntas em que Platão faz acerca do que é a filosofia e aquilo que nós chamamos de pensamento clássico é o que é uma coisa. Ou seja, a criança faz a pergunta porquê? O Piaget chama isso o porquismo. Porque a criança faz a pergunta porquê, nós respondemos, ela não se importa pela resposta. Não dá muita importância à resposta. Ela pergunta porquê? E porquê? E porquê? E Sócrates faz a mesma pergunta, o que é? E se eu fizer a pergunta, o que é o caminho? O que é o caminho? Se eu fizer uma pergunta bem formulada, com um complemento direto, bem identificado, a resposta é uma resposta de definição. Não é? O que é um triângulo? E eu consigo responder o que é o triângulo. Não é? Do ponto de vista da geometria euclidiana,
mas os gregos claramente identificaram, é uma figura geométrica, é a figura mínima geométrica, porque eu com dois lados não faço uma figura geométrica, não é? Faço um ângulo, mas o triângulo já tem 3 lados, é a figura mínima geométrica, os ângulos internos medem 180 graus. Depois pode ser equilátero, pode ser isósceles, ou seja, o triângulo pode ser como for, mas os ângulos internos determinam a sua essência. Ou circunferência, o ponto equidistante entre o centro e o círculo, não é? Define a circunferência, define o círculo entre o ponto e o seu limite. E, portanto, os gregos descobriram que nós conseguimos definir a essência do que é uma coisa. E a essência do que é uma coisa, o ser triângulo, não existe. Existem coisas triangulares. O círculo não existe. Existem coisas circulares. E eu poderia, por exemplo, referir-me a isto não é bem, mas poderia referir-me a isto como um cilindro oco de vidro. Mas isto é um copo. Eu poderia perceber que eu poderia modificar a realidade de tal maneira que eu estaria a descrever a realidade sem dizer o que é. Por exemplo, o tampo da mesa poderia ser uma superfície retangular ou uma superfície quadrada, mas também assim são portas, só que em vez de ser paralelas ao chão, era perpendiculares ao chão. E não, o que eu vejo é mesas, vejo portas. E o ponto é justamente esse. Ao fazer filosofia, eu poderia dizer que fazer filosofia é encontrar a resposta à pergunta pela definição do que é uma coisa. Os gregos, como são excessivos, querem saber a definição de todas as coisas. Ou seja, se eu consigo definir o que é um triângulo, se eu consigo definir o que é uma mesa e uma cadeira, porque tem a finalidade como a resposta à pergunta pela essência. Aristóteles diz, e o que é um cavalo? E já tenho maior dificuldade em responder à essência do cavalo. Porque Aristóteles diz, o cavalo serve para puxar o arado. E então eu reduzo o cavalo a uma alfaia agrícola, ou a um ajudante animal que puxa a alfaia agrícola. Ou então a uma máquina de guerra, porque leva ao combatente. Tem de ser um cavalo dotadíssimo, para não se confundir, e para levar o combatente ou as crianças, não é, a cheirar o sangue no fio da batalha. Mas Aristóteles diz, não, mas o cavalo só existe quando está a galope, sem nenhum humano, sobre o seu dorso, na pradaria, a movimentar-se de uma forma livre. Essa é a essência do cavalo. E, portanto, o que é que me permite definir cavalo? Não é para puxar a charrua, ou uma alfaia agrícola, não é como máquina de batalha, é justamente para ser quem é livre. Se eu fizer a pergunta pelo ser humano, a pergunta é mais tramada, porque eu posso dizer é um animal racional. Mas quer dizer, eu quando vejo alguém no trânsito que faz uma manobra perigosa, eu ofendo-lhe a mãe em pensamento. Não é? Ou reduzo, quando vejo um determinado político na televisão, reduzo essa criatura a uma besta ou um camelo, sem ofensa para o animal. Isso significa que eu percebo que o humano admite uma degradação ontológica à manifestação de criaturas animais que eu penso como uma determinada etologia, uma efabulação. Eu não tenho nada contra os ursos, nem contra os camelos, mas quando assim dizemos, há um simbolismo que está assim dito às pessoas. Mas e se eu tiver de definir uma pessoa que eu amo? Ou seja, aqueles concursos que há na televisão em que aparecem 2 namorados ou dois cônjuges e um não se lembra da cor dos olhos do outro. Isso é uma excelente indicação de que essa pessoa ama a pessoa pelo que ela é e não pelo que aparece, né? Diz um psicólogo a analisar estes programas. Porquê? Porque se eu elencar todos os grupos e músicas que a minha mulher gosta, todas as refeições que ela tomou e que adora, eu estou a reduzir o ser de alguém a conteúdos, à posse, ao consumo, a bens consumíveis. Mas o que é essa pessoa para mim?
É a diferença entre ser um escaravelho, um verme, e ser uma criatura apaixonada com uma agenda que ela dá. Isso é extraordinário. E aí eu já começo a perceber, a filosofia diz que o humano é portador de uma possibilidade. Isso parece uma definição que diz pouca coisa. Não, diz muito. Quando eu percebo que um ser humano é uma possibilidade, eu não o reduzo nem a uma anatomia, nem a um NIF, nem ao número de CC, de cartão de cidadão, nem ao que quer que seja, aquilo que lota, que faz a lotação, não é? Que esgota uma determinada lotação, nem ao seu comportamento, mas à sua possibilidade. Quer dizer que um humano é definido pela relação com a sua possibilidade. Isso muda tudo. E, portanto, não há uma grande utilidade neste sentido. E, por outro lado, há uma tremenda utilidade, porque há muito pensamento que tentou reduzir o ser humano a uma utilidade. E o que eu quero dizer com esta inutilidade é uma brincadeira, não é? É que na minha relação com a possibilidade e na relação das pessoas com a possibilidade, há o jogo. E nós, quando vemos, é por isso que nós gostamos de ver as pessoas jogar, e um bom jogador, parece que um bom jogador está reduzido na sua existência ao golo que marca, ao KO que dá. Porquê? Porque justamente tem possibilidades que os outros não têm, e ao assistirmos àquelas possibilidades, para ser um músico, para ser um pintor, o que é que nos dá o traço, o que é que nos dá o KO, o que é que nos dá o golo? Possibilidades. E nós lidamos muito mal com o quê? Impossibilidades. Portanto, é uma forma de manifestação da vida. Portanto, a filosofia, o que é que faz? Não lhe dá uma definição, abre o campo do jogo, no qual não tem apenas campos, não tem apenas ringues, não tem apenas salas de espetáculo, salas de aula, salas de leitura, não tem apenas praias, campo, montanhas, encostas, tem possibilidades. E é essa a praia da filosofia. Fez sentido? Nós sabemos que a religião durante muitos séculos foi a principal fonte de conteúdo científico e moral. Não estou a vê-lo, desculpe. Obrigado. Sabemos que durante muito tempo a religião teve um importante lugar na vida das pessoas, só que, entretanto, os tempos mudaram e já não é bem assim. Nós agora temos acesso ao conhecimento como nunca tivemos antes e parece que na nossa sociedade, onde nós incentivamos o pensamento livre, a religião pode ficar em segundo plano. E eu, com a experiência que tive de religião desde pequena, continuo a ter, ainda que de certo modo contra a minha vontade, tomamos uma atitude bastante antifilosófica. A filosofia era considerada como uma espécie de perigo, de inimizade, até o que acabou por aumentar a minha curiosidade. Então, sendo assim, e vendo os efeitos que a religião tem na nossa sociedade atual, que lugar é que a religião ainda ocupa hoje em dia? Obrigado pela sua pergunta. A sua pergunta faz muito sentido. Eu próprio tive alturas na minha vida que tive fé, tive alturas na minha vida que não tive relação com a fé e tive alturas na minha vida que vivi contra a fé. E vamos por partes. Nós temos de distinguir a nossa relação com a possibilidade de Deus, que é uma experiência religiosa, e a nossa filiação, ou a filiação possível da nossa vida, numa configuração ou eclesiástica ou religiosa, numa vida religiosa. Eu gostaria de fazer essa distinção. Da mesma forma que eu faço a distinção entre a academia e a organização académica como se fosse militar, licenciados, mestres, doutores, professores doutores, assim, parece que crescem na existência, e o pensamento filosófico. Ou o pintor
o poeta e aquele que aprende a pintar. Eu poderia, acho que era capaz de aprender a pintar, nunca seria pintor. Não é? Poderia aprender a fazer versos, nunca seria poeta. E, portanto, eu queria fazer essa distinção. Ou seja, viver arregimentado num ano religioso, um ano eclesiástico, com qualquer que seja o credo, Islão, judaísmo, cristianismo, e no cristianismo as diversas confissões, diversas possibilidades de confissões, é uma coisa, pode ser descrita de fora, e outra coisa é a minha relação com Deus. Lutero dizia so stehe ich hier und kann nicht anders. Aqui estou eu e não posso fazer outra coisa. Eu não sou nada, mas entre mim e Deus não há ninguém, nos momentos em que Ele me pode aparecer. E esta é uma possibilidade de relação com o que possa ser Deus, pode ser a graça numa teologia da graça, pode ser a cruz numa teologia da cruz. E eu posso ter uma experiência do milagre da vida e posso ter uma experiência do mistério da morte. E essas experiências religiosas, não é? Face à morte de um pai, face à morte de um amigo na infância, em que eu sou confrontado com, para sempre, nunca mais. Nunca mais vou falar com o meu amigo. Nunca mais vou falar com o meu pai. Os advérbios passam a ter sentido. E, portanto, há uma manifestação aí, na teologia da cruz, da possibilidade de uma impossibilidade. Mas existe também o confronto com a primeira vez que vemos os avós, não é? Ou a mãe e o pai, ou vemos o mar, o grande, o céu estrelado, o cheiro atlântico, sei, ocorrem-me estas ideias. Há a glória, claro, uma teologia da glória. Depois existe outro problema, se isto são manifestações de Deus, não são manifestações de Deus, se há a possibilidade da teologia ou não, eu aí não sei. Mas tudo isto para dizer o quê? Que se a pergunta faz sentido na filosofia, a prece é a manifestação da interrogação na religião. Orar a Deus, pedir a Deus é uma forma de fazer a interrogação. É uma forma da experiência, de fazer essa experiência. E eu tenho uma enorme dificuldade com a fé e com a Igreja, e vou-lhe dizer porquê. Eu durante um ano ia falar com um amigo meu, padre, já morreu, e ele depois já estava, eu fazia-lhe muitas perguntas, e depois ele já estava saturado de mim e fez a pergunta: tu acreditas que eu sou o vigário de Jesus na terra? Disse: acredito, seu padre. Tu acreditas que a Igreja é o corpo de Deus? Eu acredito, seu padre. Tu acreditas na obediência? Não, seu padre. E eu não acredito na obediência. E estou tramado, pronto. E a liberdade que falava pode nos dar tiros nos pés, mas eu respondo como Lutero: eu não sou nada, mas entre mim e Deus não há ninguém, e depois é um problema. Eu sei, eu tenho aquele problema, eu sozinho vou para as piores decisões, não é? Mas, por outro lado, eu não consigo obedecer em latim. Obeidire significa ir ao encontro do que eu estou a ouvir e cumprir. Mas eu tenho uma enorme dificuldade em cumprir se não estou a perceber o que é que eu estou a fazer. E, portanto, há um elemento comum entre a religião e a filosofia que tem que ver com o arrostamento, com o mistério e com o milagre, e com essas manifestações extremas. Depois, há um elemento livre, dessa forma
perplexa do pensamento, não é? Mas que também pode ser também, ou seja, pode ser também castrador do ponto de vista de fora, quando vemos fora pode ser castrador, mas justamente são perguntas complexas em que eu faço a experiência da culpa do que deveria ser e não deveria ser, faço a experiência da ignorância, eu não conheço, eu não sei, faço a experiência do desespero, porque é que eu não tenho esperança. Na filosofia, na religião, os problemas são o mesmo, mas há uma radicalização na filosofia, é que Deus é um ente e eu posso fazer a pergunta pelo sentido do seu ser, mesmo que eu não diga que existe ou que não existe. E na contemporaneidade há um enorme desatino e uma confusão tremenda. Porquê? Porque a ciência foi elevada ao nível de religião e se procura provar a existência de Deus do ponto de vista científico. Aristóteles diz que isto é falta de educação e estupidez. Porquê? Porque Deus acontece-me pela graça. Quando me acontece, se me acontecer, é pela graça. E não há comprovação apodíctica de que existe ou não existe. Porquê? É-me indiferente que existe ou que não existe, porque eu sei. Se me acontecer, eu sei. Por outro lado, quando eu converto a ciência, o cientismo, não a ciência, o cientismo, a tecnologia, a indústria, em ídolos, são os ídolos da contemporaneidade, o que é que eu estou a fazer? Idolatria. E o que é idolatria? Eu não tenho de destruir a idolatria. Não, a idolatria corresponde justamente a uma decisão. São decisores muito pouco inteligentes para a minha vida. E eu tenho de ter, de alguma forma, aquilo que nós nos esquecemos, o espanto. E eu tenho de interrogar, eu tenho de estar a interrogar, ficar espantado pela capacidade técnica, científica, industrial, não é? Como é que se faz a operação em nano, no espaço nano, como é que invisuais veem, surdos ouvem, como é que nós vamos para Miami com 60 anos e vimos lá com 20 anos. Isso é espantoso, não é? Mas a pergunta da religião, não é? Que é Jesus na cruz e a morrer pelo Pai e a procurar dar sentido a isto tudo, eu reconheço essa experiência. Depois há uma enorme dificuldade na vivência da Igreja, para mim. Tenho porque não sou obediente. Não sei se lhe respondi. Mais alguma pergunta? É só um comentário. Um comentário muito pouco sério, depois de tanta seriedade, vou dizer à professora a dizer disparates. É só por causa da influência dela. Já fiquei com aquela coisa da natação, do palco, etc. E Aveiro teve tanta influência que foi por obra de um aveirense que este livro acabou por ser de alguma forma impulsionado e, coincidência das coincidências, esse aveirense, a mãe dele, era professora aqui na escola, professora de inglês. Pronto, e essa para... Até me arrepiei. A sério, até me arrepiei. É só para ficar por isso. Obrigado. Eu penso que pronto, já vai longo, mas sim, mais uma e vamos, está bem? Para terminar, professor também. Eu sou um poço sem fundo. Não sei se concordam, mas na minha opinião nós somos pessoas diferentes, dependendo de com quem estamos. Eu não sou pessoa igual quando estou comigo, quando estou com o meu amigo, quando estou com o professor ou quando estou consigo. Numa sociedade onde se preza tanto pela autenticidade e numa idade como a nossa que é muito difícil, que estamos ainda na busca da nossa personalidade e de quem somos, como é que podemos conduzir sempre essa busca, não deixando sempre um espaço para sermos diferentes, dependendo da situação e com quem estamos? Obrigado pela pergunta. É uma pergunta muito, muito difícil. Eu acho que há várias maneiras de poder, não é responder, é servir de caixa de ressonância à sua pergunta.
Só há eu. Não há mais ninguém. Eu tenho uma relação com uma identidade, vamos formular assim à portuguesa, é um self. E porquê? Porque eu tenho uma relação com a minha vida, o meu eu, ou a multidão de gente, a multiplicidade de gente que está a referir. Havia um livro que as meninas do meu tempo de criança liam, que era a Anitta, vai de férias, a Anitta. Nós somos como a Anitta, versão amigos da Anitta, enfim, somos uma multidão de gente. E, de facto, podemos ter aquilo que os nossos pais querem, não tens personalidade nenhuma, és uma Maria, vai com todas. Porque é que foste fumar? Porque é que foste fazer disparates? Não é? Os pais têm aquela ideia, somos influenciáveis. E depois, quando temos uma grande personalidade, és uma besta. E, portanto, é preço por ter cão e preço por não ter. O ponto é, de facto, nós podemos estar expostos a diversas influências. Não vale a pena experimentar drogas. Eu nunca experimentei cocaína, por exemplo, porque sei que ia gostar. Nunca experimentei cocaína. Portanto, há coisas que não vale a pena experimentar. Porque o povo diz, experimentar pelo menos uma vez na vida. Não, há coisas que não vale a pena experimentar. E há outras que nós vale a pena experimentar, não é? Porque nós somos bisnetos, trinetos de navegadores e estamos expostos, não é? A essa possibilidade de experiência. Portanto, a nossa relação com os outros e essa percepção da nossa transformação ao estarmos com os bons alunos, os marrões, parece que estamos... Eu quando estava com os meus amigos marrões, era marrão. E depois, a partir de uma altura, havia colegas meus que queriam estar comigo porque achavam que eu era o marrão. Mas depois, aquilo é muito difícil. O treino, havia pessoas que queriam treinar, ou tocar música, mas o que é que acontece? Vão uma vez, ou vão um mês, e depois já não vão. Porquê? Não é para elas. Portanto, na nossa relação com os outros, o que é que nós descobrimos? É fantástico, nós descobrimos o que é para nós. E é bom nós termos inveja, porque há invejas saudáveis. Não é que o outro não queira, não é que a gente... Pode haver aquela inveja, o Bono dos U2 dizia, o irlandês, distingue o irlandês do americano. O irlandês é alguém que vê uma pessoa a viver numa mansão e diz, este tipo tem de sair da mansão. Um americano diz, um dia eu vou ter uma mansão. Eu não sei bem se é assim, com os irlandeses e com os americanos, eu gosto de ambos. Mas tem que ver com isso. Eu posso querer o que o outro tem. Eu vi alguém tocar guitarra quando eu tinha 10 anos na praia e eu disse, isto é para mim. Ou vi alguém fazer karaté, o meu pai fazia karaté, isto é para mim. E aí há uma data de coisas que eu nem digo que não é para mim, passa-me completamente ao lado. Portanto, nós somos reativos relativamente à presença dos outros. Sentimos simpatia pelos outros, antipatia pelos outros, gostamos do que os outros têm, não gostamos nada do que os outros têm, gostamos do que os outros fazem, da maneira deles serem ou não. Dito isto, nós nunca ficamos reduzidos nunca apenas à presença por influência, por mais camaleónicos que sejamos, do outro. Há ali qualquer coisa nossa. Pode ser difícil de descobrir, mas há ali qualquer coisa nossa. E a pergunta que faz é a mesma pergunta que Aristóteles faz no início da Ética a Nicoma, que é um livro que ele tem. Ele está à procura, não da personalidade autêntica, mas da felicidade. E ele faz a pergunta, o que é o melhor de tudo? E ele diz, o melhor de tudo é a saúde. Nós até dizemos, o que é bom é ter saúde e dinheiro para gastos. O povo diz isso. E a saúde, ainda hoje dizemos, não é? Porque a saúde, nós é que sabemos, quando temos uma valente gripalhada estamos tramados, não é? Sentimos miseráveis e a miséria é porque a existência está reduzida à temperatura e ao nariz. Mas depois ele diz, não, o melhor de tudo é a riqueza, porque sem dinheiro não há possibilidade, não é? Ainda hoje dizemos, ele não pode, ou ela não pode. Não pode o quê? Não é não ter músculo. Não pode financeiramente. Ainda hoje dizemos poder e não poder. Não é nada disso. Porque há pessoas que têm dinheiro e não são necessariamente felizes. Mas também é preciso desconfiar que só os ricos dizem que o dinheiro não traz felicidade. Isso é preciso também desconfiar. Mas Aristóteles diz, não. O melhor de tudo
é descobrir aquilo pelo qual estamos apaixonados. Descobrir aquilo que amamos, e essa descoberta é feita, é isto, e passar a vida inteira atrás disso. É uma ótima resposta. Muito bem, vamos terminar. Agradeço mais uma vez terem estado. Obviamente, não esquecer que isto é a primeira sessão e esperemos ter umas futuras tão interessantes, embora seja difícil depois, como foi esta sessão. A ideia do Plano Nacional das Artes aqui na escola tem como charneira a arte e revolução, e um princípio muito interessante ligado, obviamente, ao nosso patrono, não é? Mário de Sacramento, mas também uma coisa muito importante que Joseph Beuys dizia, que é, em todos vós, em todos nós, em qualquer pessoa há a possibilidade do artista. E o artista, obviamente, numa visão transversal e também transdisciplinar. E, portanto, é nesse formato, não é? É nessa intenção que estas sessões também existem para despertarem em vocês mais curiosidade ou mais interesse por outro tipo de atividades que vos possa vir, sei lá, tirar da engenharia, levar-vos para a filosofia, em alguns casos, ou para a outra área qualquer que vocês sintam ser aquilo que pretendem ser. Está bem? E mais uma vez, muito obrigado por terem estado presentes. Até breve.